Permitam-me saudar o Presidente do MPD, Dr. Ulisses Correia Silva, aqui presente, e agradecer também ao coordenador local em Portugal pela extrema amabilidade de me convidar para este fórum, e agradeço também a todos aqueles que se dignaram aqui vir. Também estou feliz por nos terem, para o nosso painel, terem escolhido uma moderadora flexível, generosa, que seguramente me vai perdoar se exceder o tempo, e assim prometo não falar mais do que 3 ou 4 horas, deixando 15 minutos para as perguntas. Mas agora, entrando no tema, felizmente que não vivemos aqueles tempos de 40 anos atrás. Também sou diplomata de carreira e também estive nas lides na primeira fase, na fase incipiente da nossa diplomacia. Hoje, 40 anos depois, vivemos num mundo muito melhor, num mundo extraordinário. Vivemos num mundo em que sofre ou que experimenta um período sustentado de mudanças positivas. A ameaça de guerra entre grandes potências diminuiu substancialmente. Quase 1 bilhão de pessoas foi retirado da pobreza extrema só nas últimas 2 décadas. A pessoa média é cerca de 8 vezes mais rica do que há um século atrás. A expectativa de vida aumentou consideravelmente. Mais pessoas podem mover-se pelo mundo munidos simplesmente de um passaporte ou de um visto. E, na verdade, o mundo é funcionalmente muito mais pequeno e oferece muito mais possibilidades. Portanto, isso, portanto, graças à ação coletiva das nações, de vários atores de diferentes partes do mundo. E é verdade que o mundo de hoje se caracteriza, sobretudo, por uma grande interdependência. Interdependência que se estende a quase todas as áreas da atividade humana, desde o setor da economia, ao setor do ambiente, à saúde. Uma simples epidemia num país hoje pode provocar uma pandemia em questão de muito pouco tempo. Estende-se também à segurança, estende-se à política, estende-se à cultura e estende-se, como disse, a todas as áreas da atividade humana. E esta interdependência coloca-nos perante um mundo hiperconectado e cada vez mais integrado, em que as soluções deixaram de depender da ação individual dos Estados para depender mais da capacidade de trabalhar em conjunto, na identificação, na compreensão e no aprofundamento dos desafios críticos. Esta conexão e integração processam-se cada vez mais através da criação de redes mundiais, regionais e transversais compartilhadas. E estas redes transcendem naturalmente os limites geográficos do Estado-nação e condicionam o próprio conceito de soberania nacional. Portanto, hoje o conceito de soberania, os países têm menos soberania porque, ao aderirem a projetos internacionais através de acordos e tratados, reduzem um pouco a sua soberania, já que esses acordos e estes tratados passam a vincular, portanto, passam a figurar na sua ordem interna. E neste mundo multilateral é cada vez mais obsoleto as distinções clássicas da diplomacia de anos atrás, entre norte, sul, leste, oeste, que já hoje não existe. É evidente também que com o surgimento de cada vez mais redes de atividade geoestratégica, portanto, de atividade económica e comercial, de atividades de comunidades da diáspora, de estudantes educados no estrangeiro, tem estado no centro também dessa transformação que hoje assistimos.
Portanto, neste quadro, o que há que fazer é conciliar, por um lado, o facto de que as comunidades políticas, portanto, os Estados, fazem parte de sociedades internacionais cada vez mais regidas por normas próprias. Portanto, é uma situação em que o Estado soberano cada vez mais se vincula a obrigações que resultam dos tratados e das convenções que dissemos atrás, e que, por vezes, o incumprimento pode até acarretar descrédito ou mesmo sanções por parte de outros Estados, normalmente representados por um organismo específico, como as Nações Unidas ou outro. E isto quando os Estados cooperam, porque por vezes não cooperam. Mas mesmo cooperando pelos imperativos da acelerada globalização, os Estados também competem entre si para assumir posições de vantagem e melhor tirar partido das suas vantagens comparativas ou competitivas, ou também para fazer avançar os seus propósitos, os seus próprios interesses. E é de referir também que mesmo neste mundo de cooperação, de globalização e de supranacionalidade, nem todos os Estados estão predispostos a cooperar da mesma maneira, seja por imperativos ideológicos, seja por imperativos geoestratégicos, históricos ou mesmo religiosos. E, por vezes, participam também com relutância nos processos globais. E nem todos identificam os desafios globais sob o mesmo ponto de vista, o que gera contrariações, como, por exemplo, o nacionalismo exacerbado, o fundamentalismo ou mesmo o terrorismo. É evidente que um mundo desses não é um mundo isento de riscos e de ameaças. E os riscos não se apresentam a todos na mesma escala, porque se é verdade que as economias mais avançadas já geraram a maior parte das suas externalidades e estão em melhores condições de lidar com ameaças, também não é menos verdade que uma enorme parte da carga que vai para a frente vai ter que ser compartilhada pelo mundo subdesenvolvido ou o mundo em desenvolvimento, onde nós nos situamos. Portanto, a escala dos riscos e das oportunidades exige uma atitude previdente, ao mesmo tempo colaborativa e competitiva. No fundo, a questão é saber quem nesta teia complexa é quem. Quem vai para a frente, quem vai ficar para trás. Diria de forma até simplista que a diplomacia de hoje é um trabalho de melhor assegurar as oportunidades, mitigando os riscos. Portanto, a ascensão de novas potências económicas, aliada a um processo acelerado de globalização, como disse, é suscetível de definir uma nova ordem mundial com um impacto profundo na diplomacia, onde conceitos clássicos estão rapidamente a ser substituídos por outros totalmente novos. Hoje, mais do que nunca, a diplomacia vê-se obrigada a dizer adeus ao mundo bipolar, que era fácil e que consistia, portanto, em alinhar-se com um dos dois principais blocos e tirar partido das tensões e ganhar, digamos, mais ajuda ao desenvolvimento, mais ajuda económica. Hoje não, hoje o Estado-nação terá que assegurar que tem as competências, tem as ferramentas, tem as instituições, tem o tecido social, porque a diplomacia não se faz só pelos governos, necessário para navegar com segurança nesta neblina maravilhosa, mas também perigosa, que é o mundo globalizado. Portanto, o multilateralismo e a multipolaridade vieram não só para ficar,
mas também para erradicar a diplomacia bilateral clássica dos grandes diplomatas de salão. Já houve tempos em que o grande diplomata era aquele que sabia entrar, sabia sair, sabia representar, mas hoje a diplomacia assumiu contornos que vão muito para além do salão. Portanto, a diplomacia de hoje é quase toda ela multilateral e já não é tarefa exclusiva dos agentes diplomáticos ou dos próprios Estados. A diplomacia hoje faz pela identificação dos interesses comuns, não só entre os Estados, mas também entre as pessoas, entre as cidades, entre as organizações não governamentais, entre as empresas. É curioso que o nosso doutor Carlos Spina falava há pouco do associativismo, das associações e da ausência de uma política clara em relação às associações, portanto, por parte do governo da Câmara. Hoje todos somos interpelados a reconhecer as conjunturas críticas, a lidar com as diferenças, com os conflitos, com as oposições, como forma de se chegar a múltiplas soluções, portanto, a soluções viáveis para os problemas e para os desafios que resultam da multipolarização e da globalização. Hoje, fazer diplomacia é participar na governança global através de redes supranacionais e globais. E ao descer esta teia de relações supranacionais, a diplomacia faz-se hoje também por redes de interesses, não só de pessoas, de empresas, de cidades, como dizia, mas também pelas redes políticas, redes empresariais, redes culturais, redes governamentais, redes parlamentares, todas elas, portanto, todas essas redes, protótipos da nova arquitetura das relações sociais que definem uma nova organização da sociedade moderna. Portanto, no centro da diplomacia multilateral, evidentemente que está o sistema das Nações Unidas, que em si também abriga os mais importantes acordos e tratados. Podemos falar de Cotonou, das rondas de Uruguai, de Doha, da Organização Mundial do Comércio, das organizações de Bretton Woods. Portanto, não existe um único aspecto da vida moderna que não esteja regulado por uma agência ou por um programa das Nações Unidas. Portanto, as Nações Unidas estão no ambiente, na mulher, na criança, no imigrante, na paz, na segurança, na desigualdade, na pobreza, na justiça através de tribunais internacionais, no terrorismo, na governação, na transparência, na corrupção. Portanto, é o multilateralismo em pleno e a funcionar. Mas a participação nas redes e na governança global não é um fim em si e nem se deve fazer só para sermos úteis ao mundo como forma de recebermos ajuda internacional. Estão-me a dizer que tenho mais 7 minutos e felizmente que assim é, porque tenho umas 2 ou 3 coisas para dizer. Aqui é preciso realçar que os Estados nacionais também enfrentam uma competição cada vez mais acirrada na economia global e devem procurar tornar seus Estados mais eficientes e mais voltados para o atendimento das demandas da sua própria sociedade. E aí, e aqui entra a diplomacia bilateral. É preciso que os Estados definam claramente uma agenda estratégica perene, seja a nível mundial, seja a nível regional, mas também a nível bilateral. Uma agenda para as Nações Unidas, uma agenda para a União Europeia, uma agenda para os Estados Unidos, uma agenda para a China, uma agenda para o leste europeu, para a CEDEAO. E eu vou pedir a benevolência da nossa moderadora para me conceder muito benevolente e generosamente mais 3 minutos, Chiara, para argumentar que a capacidade de influência de cada Estado depende,
portanto, da sua credibilidade, do seu processo político e da sua vinculação a valores universalmente aceitos, mas que, para ser perene, tem que ter em conta todos os intervenientes sociais e têm que ser consensualizados. Eu diria que Cabo Verde, como exemplo, situa-se, digamos, é a última fronteira da civilização judaica-cristã e está ligado, portanto, à Europa por valores civilizacionais e trocas comerciais também, que predominam entre os dois espaços, mas situa-se a 360 km do mercado de 200 milhões de pessoas, mas um mercado inserido no mundo islamizado e com tendência cada vez mais para o fundamentalismo. Portanto, temos opções a fazer, porque estamos, portanto, perante dois mundos que parecem querer colidir, e nós temos um papel que é reservado pela geografia e pela própria história. E, neste caso, que fazer? É evidente que, para cumprir o nosso papel, neste caso, temos que ter políticas claras, opções claras e opções que têm que ser comunicadas ao mundo sem qualquer titubeio. Para resumir, eu vou, portanto, argumentar que aqui a questão, além das opções que devem ser claras, há um imperativo que é a credibilidade das nações. Portanto, para sermos intermediários e mediadores, temos que ser credíveis. E a credibilidade vem, sobretudo, da boa governação, que hoje em dia, diria, é o instrumento mais eficaz da diplomacia. Longe dos serões é a boa governação, uma governação democrática, eticamente conformada, com balizas de atuação precisas. É só dessa forma que podemos gerar, gerir e capitalizar energias internas para projetar credibilidade no desempenho de um Estado moderno entre Estados modernos. Eu gostaria de terminar, e vou saltar um pouco a definir a boa governação e as áreas onde eventualmente podemos estar a falhar, e, se me permitem, vou fazer algumas provocações, e prometo que só 3, e na parte das perguntas e respostas, teremos a oportunidade de falar mais. Portanto, ia dizer que a promoção do bom Estado, do bom processo político, da boa sociedade, portanto, é evidente que reduz a independência soberana dos Estados, porque envolve outros atores e deve envolver outros atores e assim, eis-me nas minhas provocações. Em primeiro lugar, por contenção e comedimento, não diria que temos uma diplomacia falhada, mas sinto-me autorizado a falar das falhas da nossa diplomacia. E queria aqui frisar muito claramente que essas falhas não advêm de diplomatas mal formados ou de pouca qualidade dos agentes diplomáticos, mas sim da sua formatação ao tipo de Estado que temos. Por exemplo, eis agora a provocação, como definir objetivos estratégicos perenes quando estamos perante um governo que não partilha o poder, nem com os outros órgãos de soberania constitucionalmente consagrados, nem com o resto da sociedade. Como definir objetivos estratégicos perenes se estamos perante um governo com uma visão profundamente hegemónica, portanto, no exercício do poder, e não incorpora na sua atuação a mínima réstia de possibilidade de alternância. Portanto, poderia consensualizar com a oposição e com outras forças sociais a sua agenda diplomática. Como definir objetivos estratégicos perenes se estamos perante um governo omnipresente que acredita que a sua legitimidade vem da história e não das urnas? É evidente que este tipo de postura oferece-nos um Estado
portanto, no qual a questão central é a concorrência pelo voto, nem que para isso se tenha que lutar contra o Presidente da República, contra o poder local, vou concluir, contra o setor privado, contra os sindicatos, contra a Constituição, contra as leis, contra a diáspora, enfim, contra tudo e contra todos. E neste ambiente, é neste ambiente que fazemos a diplomacia e é também neste ambiente que escolhemos os nossos embaixadores. Quem é o melhor embaixador neste ambiente? Certamente não aquele que representa todo o Estado e está ao serviço de todo o Estado, mas é seguramente aquele que integrará as listas de deputados para o círculo em que estiver representado, garantindo assim que os votos da diáspora nesse círculo irão partir no poder. E é claro que neste quadro as oportunidades vão-se perdendo e as oportunidades perdidas vão-se acumulando. Muito obrigado.